Olá, muito boa noite. Salve Jesus. Salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Dia 8 de novembro de 2022, 21 horas às 9 minutos. Buenas Nes, Svelana, Sibeli, Renan, Lucas, Lessa. Né, gente? Boa noite, boa noite. Que haja paz aos corações. Que haja paz aos corações. Que haja fé para nós lidarmos, né, com toda essa situação. Que haja entendimento para a gente poder guiar os nossos passos. Que haja misericórdia em nossas palavras, em nossas atitudes, para que possamos sermos um com o Pai, como Jesus o é. Sejam bem-vindos. Estamos aqui humildemente, pedindo sempre aos Espíritos de Deus que nos ajudem sempre. O entendimento, né, das mensagens, né, que são trazidas a todos nós, para que possamos tomarmos decisões acertadas quanto à nossa vida, nossa família, nosso trabalho. E daqui para frente, né, nossas escolhas também. É muito importante, né, nós sabermos das palavras do Cristo, para que possamos ter o discernimento necessário sobre todas as coisas, né? A gente sempre vem aprendendo com os Espíritos de Deus que, para que você não entre jamais em discussão, ou não fique mais decepcionado com as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que você acha que acreditam nas mesmas coisas que você, as pessoas que talvez frequentem no mesmo lugar que você. Mas cada cabeça é uma sentença, certo? Cada cabeça é uma sentença. Então o que a gente tem que entender, o que a gente tem que fazer, é nos firmarmos e termos paciência nessa hora e não nos deixar influenciar por nada a não ser pelos fatos, né, Lucas? Mestre da Almeida, pelos fatos. Fatos não são fatos reais, são fatos. Né, senhor Ricardo? Tudo bem, senhor Ricardo? Bom, para que você não estranhe nada, né? Uma coisa é você dizer que é espírita, é espiritualista, é católico, é protestante, né, Maria Lídia? Obrigado, Maria Lídia, Deus abençoe. Sabe quando você diz que professa uma crença? Tem gente que realmente é, porque pratica. O fato de você frequentar, né, só frequentar uma casa espiritual, não condiz às vezes com o que você diz que é, principalmente, né, pelo conhecimento que você adquire. Então veja só, quando você procurar uma casa espiritual, veja se essa casa espiritual vai te instigar você a aprender, a ler, a entender como são as coisas, a entender sobre reencarnação, para você não ficar decepcionado com essas pessoas lá na frente por coisas que eles dizem acreditar. Porque muitas das vezes as pessoas defendem mais seus interesses pessoais do que propriamente colocam em prática a crença que tem. É assim que eu entendo o que é mediunidade. É assim que eu entendo, sabe, o que é fé. Certo? Se eu acredito em Jesus, se eu digo que eu sou cristão, no mínimo eu preciso saber aquilo que Jesus ensina e praticar, senão eu não sou cristão, sou um candidato. Então nesse período agora, né, esses últimos 15 dias principalmente,
muitos bombardeios, né? Muitos bombardeios, muitas perguntas, muitas críticas, muita gente, né? Mostrando o seu verdadeiro eu. Cada um mostra o seu eu interior diante das situações. E como nós estamos sendo provados, como se prova o ouro e a prata, é natural, certo, que você estranhe as pessoas que sabem algumas coisas sobre comunicação espiritual, ou seja, conhece o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, conhecem até o Evangelho segundo o Espiritismo, mas apenas conhecem, não praticam. Então, quando a gente pratica aquilo que Jesus ensina através do Evangelho, através dos Espíritos, através das comunicações espirituais, nós vamos começando a entender as atitudes que eles têm. Como eu estava dizendo ontem para vocês, muita gente procura as casas espirituais para pedir muitas coisas. Tem gente que vai perguntar sobre relacionamento, tem gente que procura sobre trabalho, tem gente que procura, né, sobre saúde, certo? E é engraçado, né, que a orientação vale, certo? Quando as pessoas perguntam se a pessoa com quem você vai se relacionar é boa ou não, isso até é válido. Mas em determinadas situações, como aconteceu ultimamente, as pessoas, certo, que frequentam essas casas espirituais, ou pelo menos iam, né, ou só frequentavam, criaram, né, um estado de revolta tão grande, né, Maria Lídia? Senhor Luiz Dutra? Obrigado, senhor Luiz. Criaram um estado de revolta tão grande e começaram a falar: nossa, esses espíritos, eles têm opções pessoais no caminho da política, opções pessoais, isso e aquilo. Não, eles não têm. Os espíritos apenas conhecem as pessoas, certo? Eles sabem quem são as pessoas que estão encarnadas, certo? Sabem, certo? Conhece a sua trajetória, conhece, vê, eles também conseguem saber se eles estão fazendo certo ou errado. Então o que eles fazem? Nos orientam para que a gente tome uma decisão sensata. Só que, vê só, eles não obrigam você, não falam você, se você não fizer isso, você não vai ganhar isso. Nada disso. Eles apenas explicam o seguinte: olha, o caminho é esse. Mas se você quiser, você pode escolher o outro. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É isso que eu entendo na mensagem dos Espíritos. Então, eu sempre falo para vocês que eu gosto de estudar, que eu gosto de aprender, eu gosto de saber, porque a minha vida depende disso. Né, seu Anderson Napo? A minha vida depende disso, da minha família depende disso, né, seu Wilson Damasceno? Certo? Das pessoas ao meu redor depende disso. Né, Dani Holanda? Então, olha só, eu respeito o livre-arbítrio das pessoas. Mas eu vi, né, Cibele? Mas eu vi que nem sempre as pessoas respeitam o nosso livre-arbítrio. Certo? Eu nunca falei para vocês, ó, votem no fulano, votem no ciclano, votem no beltrano. Só pegar o brinquedo aqui. Você veio só ver se pegar o brinquedo aqui? Sim. Esse é meu filho, que fez a barba ontem. Certo? Então, veja só, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você decide. Você escolhe por tudo aquilo que você sabe, aquilo que você quer para a sua vida. Certo? Então, só, eu respeito a decisão de cada um. Se escolher o caminho certo ou errado, aí, né, seu Carlos? Aí é outra história, né? Tá certo, gente? Tá certo? Obrigado. Meus filhos são bons filhos. Não tenho nada que reclamar dos meus filhos, não. São pessoas honradas e trabalhadoras. Né? Honradas e trabalhadoras. Então, sabe, então eu procuro a verdade, né, senhor Luiz Fernando Santana? Eu procuro a verdade. Eu procuro aprender, porque a verdade, ela não é estagnada. Ela vai, conforme eu vou evoluindo,
eu vou entendendo que essa verdade, eu preciso acompanhar o progresso, certo? Eu preciso acompanhar o progresso, porque eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir, né? Os Antônios estão raspando o bigode também? Pois é. Essa molecada, né? Mas tá tudo certo. Só para vocês entenderem isso, tá certo? Tá certo? Tá certo. Sabe, quando a gente quer que as coisas aconteçam, eu mentalizo o que eu quero que as coisas aconteçam. Quando eu falei para vocês, olha só, a solução vem do alto. As informações vêm do alto. Aí, pessoal, muita gente pode pensar que isso tem duplo sentido. E nesse caso, esse duplo sentido vale para todas as coisas que nós estaremos vivenciando. A solução vem do alto, tanto vem dos espíritos, certo? Tanto vem dos espíritos, que vem do alto, que eu quero dizer, como também vem da onde? Dos satélites. Os satélites, sabe, que mandam informações à Terra, que permite que haja informações à Terra, certo? Que permite que haja tudo isso para que a gente consiga desenvolver o trabalho e a missão. Então eu falo para vocês, não se precipitem em absolutamente nada. Mas acreditem na justiça divina, acreditem na justiça divina, certo, Kátia Leite? Hoje a gente fala de tsunami, né? Posso falar de tsunami, sim. Posso falar. Sem problema algum. Para que vocês aprendam a saber o que fazer quando essa hora chegar. Tá certo? Né, Sr. Júlio Marques? Tá certo? Então, tanto os espíritos quanto as informações que nós, seres humanos, colhemos através dos satélites, trazem-nos créditos perante os fatos, né? Perante os fatos que todos nós estamos vivenciando. Certo? Tá certo, gente? Então, olha só. A gente tem que ver, olha, eu aprendi que nós temos que estar preparados para qualquer coisa. Do mesmo jeito que nós nos preparamos para enfrentar toda essa pandemia, nós também nos preparamos para enfrentar, sabe, um período de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é descrença. Sabe quando as pessoas estão totalmente descrentes das coisas? Nós estamos vivenciando isso. Por quê? Quando você aposta no ser humano, você erra. Quando você aposta em Deus, quando você acredita no Evangelho, né, Cristina? Amém. Obrigado. Quando você acredita realmente em Deus e você lê o Evangelho, e você consegue entender essa mensagem que trazida do Evangelho, você consegue se aperfeiçoar em todas as decisões que você vai tomar. Nós, seres humanos, cometemos erros. Todos nós. Todo mundo comete erros. Por isso que estamos aqui reencarnados. Por isso que estamos aqui nos esforçando para fazer o que é certo e não o que é fácil, mesmo que isso desagrade uma grande maioria, mas para que todos nós, né, o Denise B., eu estou descrente, eu não tiro a sua razão. Não tiro a sua razão. Mas como é que eu faço para vencer a descrença? Eu busco a verdade. Se eu desistir de buscar a verdade, eu vou continuar descrente e vou alimentando essa descrença, certo? Né, Soraya? Você viu o vídeo Seres Celestes nos céus de Brasília? Olha, tem muita coisa acontecendo nos céus de Brasília. Tem muitos discos voadores aqui sobre o Brasil. Muitos. Você sabe que esses discos voadores eles se tornarão cada dia mais visíveis por permissão do Cristo. É o Cristo quem autoriza, é o Cristo quem permite que esses seres se aproximem daqui para poder quebrar todas essas barreiras de tudo aquilo que se falaram, certo? Que se falaram dos extraterrestres.
Aí a gente vai ver que eles não são bichos de sete cabeças, que eles não vão fazer mal aqui aos habitantes da Terra, muito pelo contrário, irão ajudar-nos a que possamos superar essa transição, certo? Né, Márcia Silva? Desespero com a situação do Brasil. Bom, gente, as coisas elas começam a se resolver. As coisas no Brasil começam a tomar um rumo. Por quê? Senão o Brasil desanda, senão tudo aquilo que foi feito, né, nesses últimos anos acaba se perdendo. E nós não podemos perder, é certo, essa oportunidade que nós estamos tendo perante o mundo, né, Elizabeth Santos? Obrigado, minha irmã. Essa situação que nós estamos vivendo aqui no mundo, para podermos dar um upgrade aqui no Brasil e acabar de uma vez por todas com toda essa miséria, com toda essa pobreza, com toda essa descrença, certo? Eu acho que a maior bênção que o Brasil ganhou nesses últimos anos simplesmente foi o sentimento de patriotismo que estava esquecido. A bandeira do Brasil estava guardada, a bandeira do Brasil ninguém se via. A bandeira do Brasil só em época de Copa do Mundo. E olhe lá. E olhe lá. O pessoal usava mais, né, as camisetas amarelas do que a bandeira do Brasil. Hoje que a gente vê, e é divino isso, você olhar e ver a bandeira do Brasil estendida por todos os lados desse país, até nas aldeias, deram junto aos indígenas, né? Daniela Meira. Obrigado, Daniela. Os indígenas, que são os primeiros habitantes aqui do nosso país. Eu respeito isso. E respeito a todas as pessoas, mesmo aqueles que usam as bandeiras de outras cores, que estão ali, talvez, usando essas bandeiras de outras cores por descrenças de muita coisa errada que aconteceu aqui nesse país. Uma coisa a gente precisa entender, certo? Que ninguém fica, né, assim, revoltado com o seu próprio país, sem que, né, que ele tenha sofrido muita decepção ou tenha sofrido uma verdadeira lavagem cerebral, certo? Vendendo a eles uma mentira tão grande que eles acabaram acreditando na mentira, certo? Acabaram acreditando na mentira e esqueceram de buscar a verdade. Então, se você está, né, como diz ali, né, senhor Rogério Salles, obrigado, meu irmão. Se você está descrente, retome os estudos, retome as pesquisas, refaça o caminho, se reorganize, que é a melhor coisa a fazer do que você simplesmente ficar descrente. Se você ficar descrente, você fica inerte, você perde a vontade, você não consegue mais trabalhar nem desenvolver absolutamente nada. Então é importante que, se você desacredita da escola, quem perde é você. Se você desacredita da saúde, quem perde é você. Se você desacredita das pessoas, quem perde é você. Certo? Marisa Lorenzo, tudo bem? Na Beth Bertolotto. Bom, você sabe que o tempo, a gente sempre fala a você, o tempo, ele sempre, né, Suhaila, sempre nos traz as respostas na hora certa. Não se preocupe. Eu falo para vocês uma coisa que eu aprendi, é que o Brasil é maior que o buraco. Né, Maria do Carmo? O Brasil, obrigado, minha irmã. O Brasil é maior do que o buraco. E eu gosto, sabe, de falar de Milécio, o Hélio Biasson, obrigado, meu irmão. Eu gosto de me lembrar da história. Por quê? Estudando sobre reencarnação, eu sei que as nações reencarnam, os povos reencarnam, as pessoas reencarnam. Então, sabendo que esses seres, que nós reencarnamos, a gente sabe que, do mesmo jeito que é muito difícil vencer um vício, seja ele qual for, até um vício de cigarro, um vício de bebida, é muito difícil a gente vencer de uma encarnação para outra, certo? É muito difícil a gente vencer de uma encarnação para outra. A gente leva aí algumas encarnações para poder se livrar de tudo isso. Imagina essas pessoas que estão habituadas, por exemplo, a mentir. Sabe quando a criança ela é muito mentirosa desde bebezinho, desde criança? Ela mente. Por quê? É o espírito que já é velho, certo? Que já viveu
no passado sob a mentira e viveu de mentiras. Então ele continua mentindo. Ele vai mentindo, 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 até que ele chegue no fundo do poço. E lá do fundo do poço, ele não vê outro caminho senão recomeçar, encarando a verdade, tendo que reparar os erros ou as coisas que ele aprontou. As coisas que ele aprontou, né, Maria Procópio? Obrigado, minha irmã. As coisas que ele aprontou e que causou mal aos outros. Você sabe, uma coisa eu falo para vocês, perante, né, a reencarnação, todo mal que a gente faz, a gente volta para reparar. Se você fez mal a alguém, você pode ter certeza, você vai voltar para poder reparar o mal que você fez. Todo bem que você faz, você ganha aquilo que nós chamamos de bônus, ou você ganha créditos, ou você cria aquilo que se chama merecimento. Merecimento, viu, seu Ribeiro Neto? Tá apavorado? Que isso, compadre? E é isso, olha só. Né, Edson? O Edson ouviu isso. Edson Martins. Você ouviu o grande brasileiro dizer, né, que o Brasil seria chamuscado pelo comunismo. Gente, isso foi dito há que 50 anos. 50 anos, mais ou menos. Então, gente, eu me vejo diante de uma situação exatamente essa. O Brasil está experimentando, certo? O Brasil está experimentando todo esse conflito, toda essa guerra interna, né, Maria Beatriz? Obrigado, Deus abençoe. Para que a gente possa tomar uma postura de uma vez por todas. E como eu falei para vocês, né, seu Adilson Firmino, o senhor também ouviu, né? Então, alguns aí que ouviram isso daí, certo? Né, voltar e voltar. Ué, gente, ou a gente faz o que é certo, ou a gente vai voltar tantas vezes quanto for necessário. Evoluir é por nossa conta. Evoluir é por sua conta. Tá? Evoluir depende de você, só de mais ninguém. Você não pode botar a culpa em ninguém se você retardar a sua evolução. Como a gente sabe que muitos daqueles espíritos que estão aqui reencarnados, eles trazem esses vícios, certo? Aí nós nos lembramos que até mesmo da Segunda Guerra Mundial, do dia D. O dia D foi quando os aliados, né, Catrícia Toqueto? O dia D foi quando os aliados começaram, né, a espalhar notícias falsas para enganar os alemães, falando que eles iam atacar num determinado lugar, enquanto isso estavam preparando toda a sua força para entrar ali pela Normandia, certo? Então o desembarque, né, da Normandia aconteceu assim, e foi quando, né, seu Auro Santos, abraço, amigo. Né? Tem mais alguém aí? Eu estou aqui, né, senhor Roberto Capovilla? Eu estou aqui, dona Olga Regina, certo? Diante de tudo isso que nós estamos acontecendo, o Brasil está vivendo um fato semelhante. O dia D. O dia D. Vocês se lembram quando nós falamos que, né, os ratos nem iam começar a fugir pelos esgotos? Vocês se lembram? Eu estou aqui. Vocês se lembram que nós falamos que... E coincidentemente, tem muita gente viajando, né? Deve ter alguma promoção de passagem aérea aí, certo? Deve ter promoções aí, onde, né, o pessoal está aproveitando. Está aproveitando para viajar, né? Para lugares assim, né? Por quê? Porque o dia D, esses, né, que sabem que o dia D chegou, eles sabem, certo? Muitos que estavam ao lado de Hitler, por exemplo, e sabiam que Hitler estava metendo os pés pelas mãos,
falar uma coisa para vocês, né? Que é a mesma coisa que falar a respeito dos que vivem fora da lei, né, Cristiana Naufal? Obrigado, minha irmã. Quem vive fora da lei não tem amigo. Nessa Juvenal de Paulo, obrigado, meu irmão, por se tornar membro, certo? Não tem. O que ele tem? São comparsas. Comparsas não são amigos. Comparsas não estão nem aí um com o outro. Não quer nem saber. Eles livram a própria pele. Como não existe amizade entre esses, né, que fazem essas coisas erradas, não existe amigo. Certo? Né, Dana Cabianca? Obrigado. Obrigado. Vocês se lembram que eu falei para vocês a respeito do Barba Negra? Vocês se lembram a respeito do Barba Negra? Por exemplo, Barba Negra, ele não tinha amigos. Ele se aproveitava, né, Lúcia, de Recife? Obrigado, irmã. Se aproveitavam dos seus comparsas, e quando os seus comparsas eles estavam querendo ganhar força diante dos piratas que estavam com ele, o Barba Negra simplesmente se livrava deles. Certo? Era o que acontecia naquele tempo. Como os espíritos reencarnam, a gente vê que muita gente, certo? Muita gente, né, Maria Beatriz? Obrigado, irmã. Muita gente, né, está aí sabendo que vai acontecer alguma coisa, tá? Sabe que negócio? Descobriram que o barco está furado. E quando você descobre que o barco está furado, certo? A pessoa está no meio ali do rio Amazonas, descobriu que o barco está furado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pular ali no rio, mesmo naquela água gelada, e vai tentar nadar até a margem, certo? Vai tentar nadar até a margem para tentar se safar dessa. Correto? Você sabe que as coisas estão acontecendo, né? Não exatamente dentro de um rio, mas dentro desse grande oceano chamado Brasil, né, Cristina Fabiana? Deus abençoe, obrigado. Né? É isso que nós estamos vivenciando. Então, gente, eu gosto de estudar sobre reencarnação e me preocupo sempre com o quê? Com os sentimentos de cada um, com aquilo que cada um sente, sabe por quê? Porque conhecendo sobre reencarnação, a gente sabe das consequências que nós criaremos para nós mesmos. Como Jesus disse, né? Orai também pelos vossos inimigos, né, seu Cláudio Listorti? Orai pelos vossos inimigos. A gente tem que pensar nisso. Em vez de você, ao receber uma notícia, né, Maria Lúcia? Obrigado, Maria Lúcia Borba. Em vez de quando você receber uma certa notícia aí, certo? Até comentei com a Tchelle, né? Muita gente vai querer fazer um carnaval. Muita gente vai querer fazer carnaval. Eu não vou fazer carnaval, não. Eu vou rezar. Vou pedir a Deus que ajude nesse momento para que eles possam se converter à verdade, se converter à vida deles, porque essa vida, sabe, de você fazer o mal para os outros, ou desejar o mal para os outros, né, Erlane Jacó, não é bom, gente. Então, sabe, por mais que, olha, vou falar uma coisa para vocês, por mais medo que você tenha, por mais que esse inimigo possa parecer cruel, por mais que ele vive falando que vai ferrar com a tua vida, certo? Se você desejar mal para ele, não vai, ele está provocando você para que você assim o faça, para que você desperte em você, né, seu Ricardo do Maracajá, desperte em você todas as coisas ruins que você está tentando mudar. Esse é o ponto mais importante. Se você se diz cristão, ou diz que você estuda os fenômenos espirituais, ou se você, entendeu, tem uma crença qualquer, sabe, se você é católico, se você é evangélico, não importa.
é um bandista, não importa a sua crença. Eu não acredito que ela ensine você a desejar o mal dos outros. Eu não acredito nisso. Né, Maria Delfina Novaes? Obrigado, minha irmã. Tá bom? É isso que eu tenho a dizer a vocês. Você sabe que viu o que aconteceu? Gente, o que aconteceu sábado tão grave? Olha, sábado, quando os espíritos falaram pra gente, né? Quando os espíritos falaram pra gente, olha, procure se recolher mais cedo. Procure se recolher mais cedo. Faz uma prece. Vocês têm um hábito em Cris Sovis. Obrigado, Cris. Você tem um hábito de fazer uma prece ao dormir? Eu tenho. Viu? Eu tenho o hábito de partir, de fazer prece, né, Beatriz Hort? Eu tenho um hábito. Então, naquele sábado, eu fiz a live lá na Colônia Esperança. Tava frio pra Dedéu. Tava muito frio. Né, Regiane Nascimento? Tava muito frio lá, mas mesmo assim fiz a live. Por quê? Porque eu sou apenas um soldado. Eu obedeço às orientações que vêm lá de quem comanda. Certo? Tá certo? Tá certo? Capiscaram? E naquele dia, naquela sexta-feira, quando eu falei para vocês a respeito de um meteoro, veja só, não foi exatamente assim de um meteoro físico. Eu ia falar para vocês o seguinte, que do mesmo jeito, né, que há cerca, né, de 6.000 anos, né, Moisés foi avisado que o anjo da morte passaria, certo? E levaria algumas pessoas, certo? Levaria lá, no caso, os primogênitos. Nesse caso, não foram os primogênitos. Você sabe que tem muita gente que, infelizmente, né, Nivalda, tem um meteoro que caiu num rancho na Califórnia. E esses meteoros físicos, gente, vão cair bastante, tá? Vocês se preparem, que isso vai cair mesmo. Certo? Viu? Então, o que aconteceu? Por se tratar, sabe, eu procuro juntar informações daquilo que o Chico Xavier falou, daquilo que todos os sensitivos, todos os médiuns falaram a respeito, né, de uma determinada pessoa, certo? Então, pessoal, o que aconteceu? Os senhores do karma, que muitos chamam, né, os anjos da morte, né, estariam passando pela Terra. E se tornou, veja só, uma vibração muito estranha naquela noite. Por isso que ele falou pra gente, para todos nós ficarmos recolhidos em prece, então, certo? Foi o que nós fizemos. Logo vocês vão saber, logo vocês terão todas as notícias do que, como que isso aconteceu, quando isso aconteceu, certo? Tá bom? Eu só peço a vocês, sejam caridosos. Sejam caridosos, hein, Rolim? Sejam caridosos. Hein, Dani? Isso aqui é café ou água? Isso aqui é água. Isso aqui é das Caravanas de Luz de Uberlândia, ó. Meus amigos de Uberlândia que me presentearam com essa caneca. É água, não? Eu não bebo café agora, não. Certo? Então veja só. Quando... Eles estão perguntando da orquestra, né? Vou falar uma coisa para vocês. A orquestra, ela vai continuar sendo regida por um maestro que está afinando, ensinando, né, os músicos. Ele está ensinando os músicos a afinar os instrumentos, certo? Ele está ensinando todos esses músicos como é que se afinam os instrumentos. Por quê? Porque essa orquestra, ela vai tocar uma grande sinfonia, certo?
Tipo aquela sinfonia de Handel, né? Aleluia. Tipo aquela sinfonia de Handel, Aleluia. Tipo isso. As trombetas, né? As trombetas irão tocar. Os clarins irão tocar. Sabe por quê? A verdade, gente, por mais que a gente queira que ela aconteça no nosso tempo, tudo tem um tempo para acontecer. A gente não pode se precipitar. Né, Silvana? Neplin, obrigado, Neplin. A gente não pode se precipitar em nada. Não faça isso. Isso não é bom. Né, Sibeli? Isso não é bom. Isso não é bom. Você quase casou com a música de Handel, certo? Você sabe que quem tem que saber dessas coisas já sabe há muito tempo. Lembra que eu falei para vocês? O pessoal começou a xingar, falar um monte, né? O pessoal ofendeu bastante. Lembra aquela vez lá no dia 2? Dia 2 de outubro. O povo ficou tudo louco, desesperado, né, senhor Roberto Pires? Calma, compadre. Tudo vai se resolver, tá? Tá? Tudo vai se resolver. Tudo. Muita gente, né, fala assim, eu não acredito em nada, senhor Gilberto, o senhor com seus espíritos vão para aquele lugar, entendeu? Ouvi de tudo. Mas, gente, como a gente aprende a lidar com as situações adversas, certo? Eu não sou melhor que ninguém, não sou. Sou igual a vocês em absolutamente tudo, tenho os mesmos problemas que vocês. Eu falei para vocês naquele domingo, gente, calma, o que nós perdemos? Perdemos nada. Se vocês pararem para pensar, nós estamos ganhando. Por que estávamos ganhando? Porque naquele dia nós escolhemos muitos músicos e muitos técnicos, né, de música, certo? A maioria dos músicos e a maioria desses músicos foram ali escolhidos, né, para que pudessem tocar, né, nas orquestras que são ali formadas em duas câmaras, né, em dois lugares onde se tocam músicas. Eu falei para vocês, gente, acalma, gente. Acalma, gente. Acalma. Entendeu? Procura manter a paciência, gente. Não é desse jeito. Só teve gente que saiu desesperado, gente saiu xingando, foi embora, falou um monte. Eu respeito as pessoas. Por quê? Sabe quando as pessoas... Aquilo, né, que a mulher do maestro falou, né? Que muita gente saiu às ruas para tirar foto, muita gente para ficar com o famoso, isso e aquilo. Isso não é bom. Sabe quando ela falou? Eu fiquei assim muito pensativo e ela estava certíssima quando ela falou a respeito de nós realmente exercitarmos a nossa fé. Fazermos essas coisas por fé. Fazermos essas coisas por acreditar realmente na missão espiritual desse país e principalmente de que nós melhoramos alguma coisa. Foi muito bonito, sabe? Nós vemos todo esse tempo a bandeira do Brasil, gente. É emocionante. Gente, eu me emociono quando eu chego lá na colônia, né? Quando a gente chega lá na colônia, você vê aquela bandeira do Brasil, a bandeira Nossa Senhora, a bandeira de Nossa Senhora, viu, Dona Tereza? Eu não estou enrolando, não. Certo? Não estou enrolando, só posso falar com as palavras que eu posso falar, porque eles já tiraram quase todas as lives do ar. Já tiraram quase todas as lives do ar. Todas. Certo? Nós estamos vivendo um momento de exceção, certo? De secessão. Estamos vivendo um momento de censura. Então, se a gente não usar a inteligência para poder falar, certo? E se vocês não conseguirem entender tudo que está sendo falado nas entrelinhas, amanhã não tem mais live, nunca mais vai ter. E nunca mais vai ter.
Então, só me perdoe se eu não estou conseguindo falar mais claramente a vocês, mas para nós, veja só, como a gente estuda a mediunidade, certo? Quando a gente estuda, né, sobre a ação dos espíritos, o trabalho que os espíritos fazem para nos ajudar, sabe? Para nos ajudar, é para que a gente melhore um pouquinho toda a nossa postura, todo o nosso jeito de ser. É assim que eu penso, tá? É assim que eu faço. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Mas, gente, é só esperar um pouco. É só esperar, porque o Brasil, eu falo para vocês, não tem buraco que caiba o Brasil. Não tem. Por mais que os homens maus queiram acabar com o Brasil, gente, por toda essa dívida que o Brasil teve nesses últimos anos, foram trilhões e trilhões em dívidas, o Brasil conseguiu sair desse buraco. O Brasil conseguiu vencer. O Brasil, quando eu falo Brasil, com tudo aquilo que nós passamos, o povo passou, com tudo que o povo passou, o sofrimento, as necessidades, a institucionalização da pobreza como meio eleitoreiro, como vem acontecendo nesses últimos anos, de pessoas que diziam que iam tirar, né, a miséria do Brasil. E quando a gente viaja, eu viajei, certo, lá pelo sertão nordestino, quando eu saí lá de Juazeiro do Norte, fui a Recife, passei por muitos lugares, eu vi um lugar maravilhoso, e dentro desse lugar maravilhoso eu vi muita pobreza. E quem mora lá naquela região sabe disso, que é um lugar maravilhoso e ao mesmo tempo um lugar, certo? Um lugar, né, Giane? A gente fala o que pode, entendeu? De muita pobreza. E como as pessoas não têm, eles não permitem que as pessoas tenham acesso à educação, não tenham acesso à informação, essas pessoas se tornam muito fáceis de serem enganadas. Infelizmente, o que aconteceu foi isso. Entendeu? Quando o povo se virou, né? O povo falou assim, tem que deixar o Nordeste de lado, nada. Falei assim, de jeito nenhum, tem coisa errada aí. Isso não tem nada a ver com o povo, não. Não tem nada a ver com o povo. O povo do Nordeste é um povo bom, um povo sofrido, um povo de fé. Né, Flávia Viana? É um povo de fé. Viu? Povo de fé. Não tem que esperar esse tempo todo, não. Então, gente, procure fortalecer a sua fé. Procure entender o que vem acontecendo com o Brasil esse tempo todo, certo? Procure entender. A culpa não foram dos nordestinos, não. Nunca foi. Eles sempre foram explorados, enganados. E quando você mantém as pessoas na pobreza, certo? Na miséria, onde eles pensam apenas em sobreviver. Quando mostra as televisões luxuosas iam lá, certo? Mostrava aquelas panelas, né, sujas, apenas com um pouco de feijão ali no fundo, certo? E graças a Deus, né, aqui na região sul, sudeste, centro-oeste, graças a Deus, nunca faltou comida. Nunca faltou comida. Certo? Então, gente, se nós dermos condições a todo aquele povo nordestino de ter acesso à educação, à comida, certo? Saneamento básico, certa educação, vocês podem ter certeza que esse Nordeste brasileiro vai ficar muito melhor do que lá o deserto da Arábia, do que Dubai, do que lá nos Estados Unidos, toda essa região que tem desértica do planeta. O Nordeste brasileiro vai se tornar maravilhoso, um grande polo de trabalho, um grande polo de desenvolvimento. Viu?
Então não gosto, não gostei nada quando começaram a falar a respeito disso, tá bom? Quanto a algumas perguntas, gente, que estão perguntando, daqui a pouco vocês terão notícias, certo? Dessa pessoa aí, viu? Vocês terão notícias, não se preocupe com isso, vocês terão notícia. Não demora muito para vocês receberem notícia dessa pessoa. Não fiquem ansiosos, não percam a noite de sono, tá? Não percam a noite de sono. Mas vou falar para vocês. O grande maestro vai continuar regendo a orquestra, né? Não se preocupe com isso. Acredite em Deus. Acredite no destino do Brasil. Acredite na missão do Brasil. Acredite. Acredite. Acredite nisso. É a coisa mais importante. Viu? Olha, gente, tem coisas que sinceramente, eu não posso falar. Eu não posso falar. Me perdoe, mas eu não posso falar. Os espíritos me mostram, mas quando eles falam, não pode? Não pode, eu respeito. E tem que respeitar. Porque é assim que a gente vem cuidando da nossa casa ao longo, né, dessas 2 décadas, quase 2 décadas e meia, para que a casa consiga cumprir sua missão, vem conseguindo cumprir sua missão maravilhosamente bem, tá? Nunca foi desejando mal para ninguém. Nunca, né, seu Paulo Benring? Muito obrigado, seu Paulo. Muito obrigado. Tá bom, gente? Bom, a respeito, vê só, desse negócio que andam falando por aí, tá? A respeito disso, que de vir uma nova cepa, essas coisas todas, você sabe que isso está mais ligado ao campo político do que saúde. Por quê? O problema só do Covid não acabou. Nunca acabou. Nunca acabou. Então, sabe, como os meios de comunicação estão desesperados, entendeu? Para que o povo não vá para a rua, então eles vão, certo? Eles irão também, certo? Eles irão tentar fazer alguma coisa aí para impedir. Só que o povo já está vacinado, né? O povo brasileiro já está vacinado. Já está vacinado quanto a isso, certo? O povo já está vacinado quanto a essas coisas todas. Em relação, viu? Em relação, nós íamos falar a respeito, né, de tsunami, né, Ivete? Veja só. Não são apenas os espíritos que falam sobre essa questão de tsunami que vai afetar todo o litoral atlântico. Todo o litoral atlântico, tá bom? Todo o litoral atlântico. É isso que eu tenho a falar para vocês. Tá bom? É o litoral atlântico. Beleza? Para vocês saberem exatamente do que nós estaremos aí enfrentando. Tá bom? Isso tem a ver, gente, com o evento que vai se iniciar ali nas Ilhas Canárias. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Certo? Todo mundo sabe disso. Os cientistas sabem disso. Os governos, eles sabem disso, certo? Sabem disso. Então, falo para você, existem algumas formas disso acontecer, certo? Através de um tremor de terra violento, que vai provocar, né, um movimento, né, das placas tectônicas, esses movimentos, né, das placas tectônicas do continente africano e do continente americano, tá? Do continente americano. Acontecendo esse tremor, que pode ser tanto
tanto pelo, né, Sr. Fernando Comeneiro, um abraço aos seus pais, tive imenso prazer de conhecê-los, né? Tanto pode acontecer por uma erupção vulcânica gigantesca, certo? Ou como por um meteoro muito grande que vai acontecer, que vai cair. A gente sabe que vai. Por quê? Tudo isso tem a ver com esse planeta. Esse planeta, veja só, chamado Nibiru, ele já está entrando no sistema solar e é ele que está provocando essa mudança, tanto essa mudança climática, quanto essa... Vocês viram, gente? Vocês, em alguma vez na vida de vocês, viu? Alguma vez na vida de vocês viram tanta eclipse? Alguma vez na vida de vocês ouviram de tanta eclipse seguidas? Os espíritos nos falaram a respeito de sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. As pessoas que estão olhando para o céu, certo? Estão olhando para o céu, viu, Cibele? Vai lá resolver seu papel, tá? Vai lá resolver seu papel. Sem medo, tá bom? Conforme esse planeta ele vai adentrando, gente, primeiro, ele não se choca, ele não vai se chocar com nenhum planeta, ele não vai destruir nenhum planeta, não vai destruir a Terra, não vai acabar com a vida na Terra, não vai. Só que, veja só, todas essas rochas que ficam no espaço, o campo magnético dele, ele é muito grande. Então ele empurra esses meteoros, e esses meteoros eles começam a ganhar mais força e são atraídos quando próximos dos planetas. Se vocês entrarem no site da NASA, começarem a pesquisar sobre isso, a NASA, ela tem históricos, tem ali os registros desses meteoros que estão caindo ali em Marte, estão caindo em Júpiter, estão até na Lua. Esses que começaram a cair agora na Terra, gente, vocês perceberam também que começaram a cair muitos meteoritos aqui no nosso planeta? Vocês perceberam isso? Ou não? Tem caído muitos meteoritos. Certo, Rafael Prince? Um abraço, meu amigo. Né, Vanida Lopes? Então, gente, isso que vai acontecer tem tudo a ver com todos os eventos que vão acontecer aqui no nosso planeta. Essa tsunami vai acontecer, certo? Quando essa tsunami vai acontecer primeiro, tá? Vai acontecer, não vai demorar para acontecer. Quando vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Muita gente tem sonhado com isso, muita gente tem visto isso, certo? Isso tem a ver também com esses discos voadores que estão aparecendo aqui no nosso país, como estarão aparecendo também em outros países, tá? Isso tem a ver. Eles não são sequestradores, não vêm aqui fazer mal, não vêm aqui para criar seres híbridos, nem nada. O intuito deles, o que é? É ajudar. É ajudar. Sabe por quê? Porque eles são mais evoluídos do que nós. Eles são mais evoluídos do que nós. Lembre-se disso. Não estou interessado em ouro, não estou interessado nas mulheres, não estou interessado em poder, em tomar conta da terra, nada disso. Não estou interessado nessas coisas. Simplesmente, a pedido do Cristo, como cessou a mediação, como cessou aquele período lá de moratória, então agora as coisas começam a acontecer. Certo? Hoje é lua de sangue. Então isso aí já quer dizer também dessas influências que vai começar a acontecer muitas coisas em relação ao clima. Aquilo que o homem não resolver, o clima vai resolver. Lembre-se disso. Aquilo que o homem não resolver, o clima vai resolver.
Por isso está havendo tanta chuva de gelo. Vocês já observaram isso? Tem chovido granizo no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Quem são esses discos voadores? São aqui de Marte, tá? São marcianos, tá bom? Eles não vieram de muito longe, não. São os nossos vizinhos. São os daqui, tá certo? Todas as coisas, gente, elas estão iniciando. E graças a Deus que nós estamos participando desses eventos aqui, certo? Aqui, encarnados. Nós estamos participando de todos esses eventos encarnados. E tudo indica que devemos continuar encarnados dentro de toda essa situação. Então, só peço a vocês que fiquem atentos. Fiquem atentos a essas chuvas de meteoro. Fiquem atentos aos tremores de terra. Que o tremor não avisa, né? O tremor não avisa. Mas eu creio que os Espíritos de Deus poderão até nos trazer alguns alertas aí. E aquilo que for possível, você pode saber que nós e outras pessoas do bem irão, certo? Avisar você também. Aí você que mora, certo? Em Assis Lima. E Marte não tem vida, ela não tem oxigênio? Pois é. A diferença é justamente o tipo de vida e o tipo de gás que alimenta os seres viventes de lá. Essa é a diferença. Certo? Será que eles respiram oxigênio lá? Essa é a questão, gente, do entendimento. Então a gente acha que não tem vida em Marte, acha que não tem vida em Júpiter, acha que não tem vida em lugar nenhum, porque a gente acha que todo mundo só respira oxigênio e todo mundo está lá com um corpinho igual ao nosso, que usa calça jeans, camiseta, torce para um time, faz bagunça, né? Anda de automóvel, polui, explora o subsolo, né? Tá certo? Como eles são, muito parecido conosco. Viu? Eles são muito parecido conosco. Certo? Braços, pernas, corpo. Já tem um olho um pouco maior, a cabeça deles é um pouco assim ovalada, tá? É um pouco ovalada. Não tem cabelos, certo? Não são obesos, tá? Não são obesos. Entendeu? São muito inteligentes, certo? Muito inteligentes. E são muito amistosos. Muito amistosos. Você pode ter certeza disso. Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Certo? São mais evoluídos. Viu? São mais evoluídos. Se são verdes, não são verdes, tá? Os marcianos não são verdinhos, não são parmeirense. Eles não são iguais aos parmeirenses, tá? Eles têm assim uma coloração no tecido, né? Um tecido que envolve, né, o corpo deles, assim um azul clarinho prateado. Azul claro prateado. Certo? Esse é o revestimento que eles se apresentam, tá bom? Beleza? Entendeu? Só para vocês saberem. Não tem que ter medo de nada, não. Você tem que ter medo dos habitantes da Terra, tá? Os habitantes da Terra fazem maus. Eles roubam, matam, estupram, enganam, mentem. Os da Terra, os habitantes da Terra fazem isso. Os habitantes desses planetas, isso já não existe mais. Quem está habituado a mentir, quem está habituado a roubar, quem está habituado a fazer todas essas coisas erradas, será convidado a morar em outro planeta. Aqui vão ficar aqueles que querem evoluir. Tá bom? É assim que acontece, certo? Por isso que Jesus disse que a casa do Pai há muitas moradas. Tá bom? Por isso que Jesus fala, a casa do Pai há muitas moradas. Tá certo? Tem que ter medo de nós. O ser humano é uma coisa, né? O ser humano é uma coisa. Certo? O anticristo, ele já está agindo, tá? O anticristo, ele não é um ser. É a ignorância que há nos seres humanos. Viu? O anticristo é toda a maldade humana, não é um homem, não é um ser que comanda esses outros, não. É o nosso grau de ignorância
que faz com que a gente, certo, haja contra a nossa própria espécie, prejudique a nossa própria espécie e faça mal à nossa própria espécie. É o nosso retardamento evolutivo, tá bom? Se vão judiar dos ETs? Não, não vão judiar dos ETs, porque nenhuma das armas que existem aqui na Terra consegue fazer mal a eles. Então, eles não serão sequestrados, não serão levados para laboratórios, não vão fazer ali, não vão estripar eles para ver o que eles têm dentro. Então, isso não vai acontecer. Não se preocupe com isso. Tá certo? Não se preocupem com isso. A gente tem que entender que nós estamos, certo? Nós estamos aqui buscando entendimento, certo? Para que a gente dê continuidade à nossa existência. Nós que somos perigosos. Nós, seres humanos, que somos perigosos para conosco mesmo, tá bom? O restante, fica tranquilo, viu? Fiquem tranquilos, certo? Não são os arcturianos, gente. Os arcturianos, gente, eles vivem numa estrela. Sabe que Arcturus é uma estrela, certo? Que em volta dessa estrela, Arcturus, tem planetas. Semelhante a essa estrela aqui da Terra, chamada Sol. Tá? Tá certo? Entendeu? É diferente. Ok? Se eles são gigantes, não são gigantes. Não são gigantes. Eles têm uma estatura média de 1,90 m até 2,20 m, mais ou menos, de altura. Tá? Não são todos iguais, não. Viu? Eles não são iguais, não. Sirius é a mesma coisa, gente. Sirius é uma estrela semelhante a Arcturus. Que existem planetas, muito mais planetas do que o nosso Sol, pelo tamanho, certo? Pelo tamanho dele. Pode ver que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. E aqueles de primeira grandeza, de segunda, terceira, quarta grandeza, conforme o tamanho e toda a sua conjectura astral, que consegue fazer com que a energia que eles exalam consegue manter muito mais planetas em funcionamento no seu campo magnético do que o nosso Sol. O nosso Sol, ele consegue manter aqui 12 planetas. Muita gente fala que não, que são só 9, mas são 12 planetas que estão em estágios evoluindo, certo? O que o Sol exala, a energia do Sol, é o que consegue manter vida em todos os planetas que giram aqui em torno deles. Certo? Pleiadianos, Pleiade de espíritos, uma falange de espíritos. Pleiade quer dizer falange. Falange de espíritos, então isso pode ser tanto aqui da Terra, como pode ser de outros planetas também, que caminham juntos, só que já são espíritos mais evoluídos, certo? Espíritos mais adiantados, tá? Tá certo? Não tenho medo de nada. Veja só, o nosso planeta está passando por uma limpeza. O nosso planeta está passando por uma limpeza. Toda a imundície vai sair daqui. Toda a imundície. E o vocabulário deles, olha só, eles conseguem conversar com a gente através de sinais ou através da nossa própria mente. Eles conseguem, veja só, mandar, né, esses sinais que o nosso cérebro consegue entender o que é que eles estão falando. Ok? Capiscaram? Eles conseguem entender essas coisas? Tipo telepatia. Isso. Tipo telepatia. Tá bom? Então, gente, olha só. Procure rezar bastante essa noite. Faz uma prece essa noite. Faz uma prece ao anjo da guarda. Faça uma prece ao anjo Ismael. Viu, o seu Fernando, né? Já não tem ET na área 51. Não, na área 51 que tem lá
são discos voadores, certo? Discos voadores que caíram na Terra na década de 30, viu? Na década de 30 caíram dos discos voadores lá naquela região, do qual o exército americano acabou ficando lá com eles, e dali eles foram trazendo muita tecnologia para todos nós, entendeu? Certo? Tá certo, gente? Tá bom? Vamos fazer uma prece. Quanto a tsunami, gente, olha. A tsunami, ela vai afetar os lugares que mais serão afetados aqui no Brasil dessa tsunami. É aquela região norte, ali na foz do Rio Amazonas, região nordeste, a região sudeste e parcialmente a região sul. A região sul talvez seja a que menos vai sofrer, viu? A que menos vai sofrer, viu? Vocês conseguiram estudar um pouco mais sobre Batuíra? Hein? Vocês conseguiram estudar um pouco mais sobre Batuíra? Conseguiram? Gente, vamos fazer bastante prece. A gente falar uma coisa para vocês. As coisas, né, seu Edivaldo, por Deus, olha só. Não serão muito fáceis, não, tá? Não pense que vocês, que a partir da manhã já vai mudar tudo, tudo vai virar um conto de fadas, certo? Mesmo que o maestro volte a reger, mesmo ele voltando a reger a orquestra, você sabe que terão muitos músicos descontentes, muitos músicos desafinados no amor, estarão descontentes de tudo, viu? Tá bom? Então, olha só. Procure estudar mais sobre Batuíra. Vocês sabem quando ele desencarnou? Vocês sabem? Logo daqui a pouco vocês vão conseguir encontrar mais uma encarnação dele aqui no Brasil. Tá? Vocês vão conseguir encontrar mais uma vida dele aqui no Brasil. Tá certo? Tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o conhecimento adquirido, acumulado aí para sua vida, tá bom? Mas olha, ele desencarnou em 1909, certo? Ele reencarnou algum tempo depois. Reencarnou algum tempo depois. Logo vocês vão descobrir a capacidade intelectual dele, muito grande mesmo, tá? Vocês vão descobrir. É importante a gente saber, não por curiosidade, mas para você entender o que está acontecendo hoje com o país. Aí vocês vão descobrir uma coisa: os médiuns não erraram, tá? Os médiuns não erraram, tá bom? Tá certo? Bom, gente, já são 22 horas e 18 minutos. Convido vocês a fazer a prece. Eu tenho pedido a ajuda de vocês, né? Tenho humildemente pedido para manutenção desse trabalho. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Se não puder, eu agradeço. Mas
nós estamos precisando da ajuda de vocês. Com o que você puder, nós estamos precisando, mediante uma obra que a gente precisa fazer, diante da informação que Dom Carlos Ramírez nos deu que a arca está se fechando. A gente não pode dar bobeira, tá? A gente não pode dar bobeira. Se a arca fechar, a gente não pode dar bobeira. Então, eu peço humildemente, se você puder ajudar, eu te agradeço. E olhe, vamos fazer prece para quem precisa. Nós precisamos. E tem muita gente que precisa de prece. Por quê? Os senhores do karma estão agindo, tá? Estão agindo. A prece do Pai Nosso, uma oração trazida por José Silvério Horta, através do grande médium do Brasil, Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do carinho, feito de luz, do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Amém. Olha, gente, a prece é a nossa expressão natural de uma comunicação com aqueles que nos assistem. Eu gosto das preces, vindas através desses espíritos. Também, seu Alan, pode ser sim feito as preces que saem do seu coração. A gente sempre fala para as pessoas o que vale é o sentimento, mediante, certo? A tudo aquilo que a gente deseja aos nossos irmãos, né? Sabe aquela prece, o Zé? Jesus, eu sou o Zé. Jesus, eu sou o Gilberto. Eu tenho feito muito esse apelo a Jesus para que Ele me ajude nesta missão. Tenho feito esse apelo. E a gente vai lendo essas preces para vocês, né? Eu gosto muito dessa prece. Eu a ouço já tem uns 40 anos que eu ouvi essas preces, a prece de Cáritas, as Ave Marias que foram trazidas. É tudo para a gente ter uma forma de expressar nossa gratidão a Deus, aos espíritos amigos e a vocês. Mas o que vale é o que você sente. Lembre-se disso. Então, gente, lembre-se de uma coisa. O Brasil vai acertar. O Brasil vai acertar.
Mas aqueles que não querem que o Brasil acerte, eles não vão deixar as coisas acontecer assim, tão livremente. Não vão aceitar. Então a gente tem que estar ali preparado. A gente tem que estar ciente do que estamos enfrentando, convictos daquilo que queremos. E lembre-se das palavras de Jesus. Devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Fiquem atentos a tudo que vai acontecer nas próximas horas. A tudo. Viu? A tudo que vai acontecer nas próximas horas. Para o bem do nosso Brasil. Para o bem de todos nós. Que Deus ilumine o povo brasileiro, todos sem exceção, principalmente aqueles que estão nas sombras, para que eles venham para a luz e ali possam fazer o que é certo e não o que é fácil. Sempre faça o que é certo. Não faça o que é fácil. Não faça aquilo que é cômodo fazer. Mas faça aquilo que você tem que fazer. Faça aquilo que seu coração está falando. Faz. Mesmo que ninguém vai entender. O importante é a paz que você vai sentir. Viu? Um bom descanso a vocês. Amanhã é quarta-feira. Estaremos aqui reunidos em nome de Deus para darmos continuidade já com muitas coisas vindo à tona, tá? Muitas coisas virão à tona. Amanhã, depois, até o final da semana, muita coisa vem do alto. Muita informação vem do alto. Muita informação virá do alto. Muita. Então você aprenda a filtrar tudo isso. Retende o que é bom. Retenha sempre o que é bom. O que é mal, joga fora. Não fica remoendo nada, não. Você tem fé? Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Por quê? Vai chegar um momento em que nós vamos assim ter tanta coisa, tanta iniquidade, tanta coisa ruim, que você vai chegar a se perguntar: onde está Deus? Estou falando a nível de planeta Terra. Por isso que vale o conhecimento. Se fortaleça. Certo? O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Lembre-se disso. Quem está aqui está abençoado. Pode ter certeza. Bom descanso, gente. Bom descanso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela atenção.